Vamos começar o Tânia novamente, é sempre uma alegria, uma coisa muito especial, o estudo do Tânia diário, o Rumash do dia e os Salmos do dia, é singular, uma simpatia para todos os assuntos, é muito importante todo judeu estudar esses 3 estudos, como foram chamados pelo Rebbe de Lubavitch, de estudos que são iguais para toda a alma. Toda a alma precisa desses 3 estudos, que são conhecidos em acróstico como Ritas. Vamos lá. Sefer Likutei Amarim, Helek Rishon, um livro que o Admor Zaken, com a sua humildade, chama de uma coletânea de frases. Na verdade, ele está escrevendo coisas, ele é o autor, mas ele, com sua humildade, ele chama de só um coletor. É chamado Sefer Shebenonim, o livro dos Benonim, como vai explicar extensamente o que é o Benoni. É um livro para o Benoni, que é para cada judeu que pode chegar. Diz o Admor Zaken, Melukat, Mepis Farim, Mepis Sofrim, é uma coletânea de vários livros e de vários mestres, vários livros como Rishit Chochmah, Maral de Praga e outros livros, e vários mestres, o Magid de Mezid e o Baal Shem Tov, os mestres do Admor Zaken. Santos, que sua alma está no Gan Eden, está baseado no Passuk, Karov Elecha Davar Meod, como é próximo de você a coisa, cumprir a Torá e a Mitzvot, muito, Beficha Bilvavcha Sotou, na boca e no teu coração, para fazer na prática. Então, o Admor Zaken vem explicar para a gente de um caminho comprido e curto, como é realmente fácil Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. 2 explicações sobre essa palavra Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. Com a ajuda de Hashem vai explicar e com a ajuda de Hashem vai ser fácil o caminho. A famosa história do caminho comprido e curto. Tem vários atalhos na vida, tem vários caminhos, às vezes, que a gente acha que vai ser mais rápido. E, na verdade, o caminho comprido, demorado, esforçado, no final ele vale a pena. Como a Gemara conta a história de uma pessoa que queria chegar em Jerusalém, um sábio queria chegar em Jerusalém, perguntou para uma criança, a criança falou, esse caminho aqui é mais rápido, esse caminho é curto e comprido, esse aqui é comprido e curto. Ele não entendeu muito, ele foi no comprido e curto, ele realmente olhou Jerusalém muito rápido, mas quando ele se aproximou, ele viu que a entrada não era tão fácil, tinha que passar por muitas coisas, ele voltou e perguntou para a criança, poxa, por que você me falou isso? Ele falou, eu falei, era curto e comprido. Por isso aqui é comprido e curto. E aí, no outro, ele andou e deu de cara com a porta de Jerusalém. O caminho do Tânia, o caminho da Hassidut, de explicar, de entender, de meditar, é algo demorado, mas é o melhor caminho no final das contas, é o caminho comprido, que no final vale a pena, sai curto. O Admor Zaken, ele pediu uma askamá, uma carta de 2 grandes gigantes da época, o Rav Hassid, o Mefursam, o famoso Shulam Zushi Manipoli, o Rav Zanipoli. Então ele escreveu uma carta para ele, na verdade era uma questão que as pessoas estavam copiando e várias situações que estavam saindo não tão legais, por isso que ele escreveu essa carta. Então ele escreve, quando eu vi as cartas do grande Rav Gaon, Ish Elokim, Kadosh V'Tahor, esse homem puro, que é vários elogios, a bondade que ele fez, de usar o seu coração puro, fazer tudo isso, mostrar para o caminho de Hashem, para o povo de Hashem, o caminho certo de Hashem, e já que ele, na verdade, nem queria imprimir, né, não é o caminho dele, ele não gosta de se mostrar e tal, mas já que estava espalhando muitos contrecimos, muitas cópias de várias pessoas diferentes, quer dizer, pessoas que faziam erros de propósito, acabava dando muitos erros e as pessoas começavam a falar mal do Admor Zaken, da Hassidut, porque tá vendo? Aqui falou isso. Então, por isso que ele quis imprimir. Ele fala onde que ele foi impresso, para o Rav Shalom Shachna, etc. Os rabinos estavam se ocupando com a impressão do Tânia. Então, eu falo para uma coisa boa, eu falo Yeshar Koach, que bom, é muito forte isso. Só que estavam com medo, ele fala, as pessoas que estão imprimindo estão com medo de as pessoas irem lá e estragar o trabalho deles, e copiarem, vender as cópias, falsificado e tudo isso, e vai dar um grande prejuízo para eles, que o valor era absurdo. Então, um decreto para que nenhuma pessoa imprimir, nem mandar alguém imprimir, quer dizer, nem levantar a mão nem o pé, quer dizer, nem imprimir mesmo, nem pedir outra pessoa para imprimir. 5 anos desde a data falada aqui, sem a autorização expressa das pessoas que estão imprimindo, e sobre pessoas que vão me escutar, vai vir a brachá de coisa boa. Esse é o dito da pessoa que está falando isso, Voda Trayon da Torá, no dia de terça-feira, um dia que foi falado que tov, que bom 2 vezes, no ano de Peduteino. Nosso resgate é o valor numérico do ano que estava acontecendo, Tafkuf Nuvav, 5.556. Ele assinava como o pequeno ele realmente era humilde, realmente assinava assim. Interessante que ele usa justamente esse nome Peduteino, porque quando ele viu o Tânia, ele ficou tão impressionado, e ele falou, com esse Tânia a gente vai sair da luta do exílio. Peduteino é o nosso resgate. Está contado que os dois que receberam o Tânia acordaram no meio da noite, e um foi contar para o outro e se encontraram no meio do caminho.
Vamos ler agora a do outro grande Rav Hassid Mefursam, um homem santo, Rav Yehuda Leib Cohen. Ele fala: Chokhmat Adam Ta'il Panav, a sabedoria do ser humano ilumina sua face. Quando eu vi o que o grande Gaon, Ish Elokim, um homem santo, fez, tahor, puro, etc., que já antigamente já se revelou suas ocultações, quer dizer, já é sabido como um grande gigante quando ele estava estudando com o nosso mestre, o Magid Mestre, Gaon, e ele também bombeou a água do Be'er Maim Chaim, da águas do poço de água viva. Quem é o Be'er é o Avram Chaim, o nome do filho do Magid Mestre, que ensinava Kabbalah, etc., para o Admor Zaken. E agora, diz o Rav Yehuda Leib Cohen, Smach Israel, Israel tem que ficar feliz. O povo de Israel, na verdade, o Baal Shem Tov, o Israel Baal Shem Tov, que é o fundador da Hassidut, quando está vendo que os ditos dele estão sendo explicados da melhor maneira no livro Tânia. Então ele também fala a mesma coisa, proibir as pessoas de imprimirem 5 anos desde aquela data, para não causar prejuízo para as pessoas que estão imprimindo e tudo isso, e vai receber bênção de coisas boas. Ele fala dia terça-feira, para Shad Tavô, do ano de Tav Kuf Nun Vav. Ele não fala Shnat Pedotei, no nosso resgate, Tav Kuf Nun Vav, 5.556, porque ele falou que o Tânia é o Ketoret, é um incenso para a alma. Então, Tav Kuf Nun Vav é um acróstico, Tânia, Ketoret, Neshama Veruach. Tânia é um incenso para a alma, para o espírito. Vamos estudar a Askamá, a carta que os filhos do Admor Zaken escreveram quando foram imprimir o Tânia, mais na frente, juntando com outras partes, não só o Likutei Amarim, a primeira parte. Então, eles escrevem, já que eles estão dando permissão para imprimir, para ficar como lembrança para o povo de Israel, uma coisa impressa, uma coisa que ela fica para sempre. Hoje em dia, com o virtual, a gente pode falar que fica até mais. Os ditos de Deus, ditos corretos, palavras santas do nosso mestre, nosso pai, etc., escritos pela própria mão dele. A linguagem dele é uma linguagem santa, que todas as suas palavras são como brasas de fogo, pegando fogo e etc. Isso empolga os corações para aproximá-los para Deus, para o Pai do céu. E essas cartas escritas pelo próprio Admor Zaken é o chamado de Igeret HaKodesh, que é a parte que foi acrescentada, né? Somaram no Tânia, o Likutei Amarim, tem o Igeret HaTeshuvah, Sher Hod Emunah, e tudo, somaram tudo, também o Igeret HaKodesh para imprimir tudo junto, já que nessas cartas tem várias lições para o caminho de Deus e a ação que deve ser feito, e já que o Admor Zaken várias vezes no Igeret HaKodesh, nessas cartas, ele colocava, como está explicado no Likutei Amarim, tal capítulo, então por isso a gente vai juntar tudo e imprimir num lugar só. A gente sabe que um conceito de Vrei Torah nim makom echad, shirim makom acher, as palavras de Torá, elas são ricas num lugar e pobres no outro, quer dizer, às vezes num lugar está explicado melhor, no outro lugar está explicado menos, por isso que faz questão de um citar o outro, por isso faz questão de imprimir também tudo junto. E também o Kuntres Saharon, que é uma explicação muito profunda, que o Mozaken escreveu pelo pulo em um amor, se aprofundar muito no assunto de frase do Zohar e tudo isso que estão citadas também no Tânia, na primeira parte, e o Mozaken vem respondendo com a sua inteligência coisas muito fortes, muito claras. Então por isso, já que tem questões citadas no Likutei Amarim, fez sentido, dizem os filhos do Rebbe, para imprimi-lo junto. Por isso a gente está fazendo um decreto com todos os sentidos de excomungação, Nidui, Herem, Shantai, etc., que não tem cura para nenhuma pessoa imprimir isso ou parecido, 5 anos do dia que está aqui. E como infelizmente ele fala nossos pecados, a gente não teve todos os manuscritos originais do Admor Zaken, então pode ser que teve algum erro, e sim, tiver algum erro, então que a pessoa tem que entender que é um erro de escrita, não que o Admor Zaken quis escrever assim, como algumas cartas não foi a manuscrito do próprio Admor Zaken, e sim o que eles conseguiram achar era de alguns poucos do Admor Zaken, na maioria dos alunos, por isso que se você achar algum erro, então que o erro seja só do erro de cópia, e a Kavaná vai ficar clara. Isso é palavras de Dovber, filho do Rav Gaon, do Admor Zaken, nosso mestre, etc., Shinuzam, que é o Admor Emtsai, o segundo Rebbe de Chabad, depois o outro filho, Chaim Avraham, e o Moshe, o terceiro filho. Interessante que em cada um deles tem um adjetivo diferente para o pai. No Admor Emtsai tem Kadosh, ser o santo do povo de Israel, já que o Admor Emtsai ia ser o próximo Rebbe, então ele também cita isso, que ele era tão especial, que ele era um Rebbe, ele era o santo, a cabeça do povo de Israel. O Chaim Avraham, ele fala a Gaon Hassid, Maran Verabana, no Gaon Hassid, nosso mestre, Maran Verabana, nosso rabino, porque ele era uma autoridade rabínica. E o terceiro, ele cita Gaon, porque ele era também um gigante, um gênio muito especial. E é isso aí que a gente aprendeu, que as palavras de Torá, um cita o outro, e por isso que está imprimindo tudo junto, isso, as cartas dos filhos do Admor Zaken, explicando por que estão imprimindo todas as partes do Tânia, que a gente já conhece atualmente, como uma coisa só.
מתי קדימה, לכי שיפוצו מנותיך החוצה